pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é mais uma vez respondendo perguntas do Instagram. Eu fiz uma postagem recentemente lá dizendo sobre o que não pode fazer no primeiro trimestre, que foi uma pergunta lá do Instagram. E agora eu vou falar sobre a gestação no geral, o que a gente não deve fazer durante a gestação, tá? Vamos voltar um pouquinho lá no primeiro trimestre. Primeiro, segundo e terceiro mês é quando o bebê ele vai ser completamente formado, os órgãos, né? Tudo bonitinho. Vocês sabem que até as 12 semanas o bebezinho tá todo formadinho, bonitinho, né? E é muito importante para essa formação dele que a gestante tenha alguns cuidados. Por exemplo, não frequentar lugares que sejam muito quentes, né? Ou fazer exercícios muito intensos que aumente, por exemplo, a temperatura corporal demais, né? Então é um momento que a mulher deve ficar um pouco mais tranquila, fazer exercícios um pouco mais leves, né? E não frequentar, por exemplo, gente, lugar que é muito quente, sauna, por exemplo, ou aqueles termas com piscinas muito quentes. Por quê? Porque tem estudos que falam que a temperatura elevada pode fazer com que haja má formação do tubo neural do bebê, ou seja, lá do sistema nervoso do bebezinho. Então, isso a gente não pode fazer, tá? Assim como fumar, né? A nicotina é muito ruim. Se automedicar também com medicações que você não tem prescrição médica para tomar. Você também não deve consumir muita cafeína, que também não é bom para o desenvolvimento do bebê. Isso foi falado lá no post, agora resumi. E agora a gente vai falar sobre a gestação inteira. O que você não pode fazer durante a gestação? Muito simples falar isso, tá? Por quê? A gente não pode, por exemplo, comer comidas que sejam mal lavadas, por exemplo, salada, legumes. É sempre bom higienizar muito bem antes da gente consumir, tá? Porque a contaminação também dos alimentos, gerando infecções intestinais, por exemplo, elas podem também contribuir para uma má formação fetal. Então, assim, tomar cuidado com as comidas, lugar onde você frequenta para comer também, sempre com bastante higiene. Lave sempre muito bem suas mãos também, antes de você se alimentar, por exemplo. Então, tenha uma higiene boa, né? Você também vai evitar comer carnes cruas, como, por exemplo, até o peixe cru. Eu recebi uma orientação do grupo onde eu tô fazendo o pré-natal, que a gente pode até consumir o peixe cru de lugares que a gente sabe que são confiáveis. Porém, eu optei por não comer, tá? Porque a gente nunca sabe realmente, pelo menos eu penso assim. Então, eu preferi passar a gestação todinha aí sem consumir nada cru, carnes cruas, né? Outra coisa, o álcool, gente. O álcool é proibido durante a gestação. Eu sei que tem gente que lá, segundo, terceiro trimestre, acaba tomando um pouquinho de vinho, tal, uns goles e de cerveja também, mas a gente sabe que o álcool não é legal, ele faz um ressecamento do líquido amniótico, não é legal para o bebê, então eu também prefiro não consumir o álcool. Deixa eu pensar mais alguma coisa, a gente tem também com relação ao exercício físico, muito intensos, com muita carga, porque aí a gente vai cair naquela questão do corpo da gestante. Será que você está preparado para o exercício com altas cargas durante a gestação? A não ser aquela mulher que já treina há muito tempo. Mas mesmo assim, é imprescindível passar numa avaliação com fisioterapeuta para ver como que está a percepção corporal, a postura, para ver como que está a parte perineal, aquela parte de assoalho pélvico é tão importante e está sendo sobrecarregada durante a gestação. Isso tudo para evitar, gente, problemas futuros nessa região, tá? Como dores pélvicas, dores durante a relação sexual, para evitar incontinências urinárias que são tão comuns na gestante e também no pós-parto, tá? E outras disfunções pélvicas, ok? Além de tudo, para não deixar essa região tão tensa, né? Porque no parto, por exemplo, a gente precisa de uma região flexível também para a saída do bebê, tá? Então, olha como é importante a físio. Então, gente, foi isso que eu me lembrei aí com relação à gestação, o que a gente não deve... tem mais uma coisa, eu já estava esquecendo. Tingir cabelo, né, e descolorir pelos do corpo. Gente, não é bom. Tem gente que fala, pode com produto sem amônia. Não.
melhor não, porque existem outras substâncias que podem não ser boas para o bebê, e essas substâncias elas passam para a nossa corrente sanguínea quando a gente faz esses procedimentos. Então o bebê pode reter aquilo também e pode não ser legal na questão de malformações. Se eu lembrar de mais coisas, faço outro vídeo para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, segue aqui meu canal também, se inscreva e segue também o Instagram Períneo Funcional. Um beijo para vocês.